Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do nosso Arroz, Feijão e Clima, o podcast que quer levar para vocês informações sobre essa relação entre agronegócio, segurança alimentar, segurança climática, o que isso tem a ver com o nosso dia a dia enquanto consumidor, enquanto gente que vai no mercado, e políticas públicas também, porque isso tem tudo a ver com o que os nossos governantes em diferentes esferas decidem um pouco sobre a nossa vida. Então é bom a gente estar sempre atento às políticas que envolvem o nosso alimento, o preço e o clima. Afinal, todos que estão aqui assistindo certamente já ouviram falar de mudanças climáticas, já foram impactados, estão sentindo os efeitos no dia a dia, e é para isso que o podcast foi criado, para a gente começar a entender um pouco mais sobre como que isso influencia na nossa rotina. E para falar de agropecuária, de questões relacionadas à agricultura e clima, a gente precisa olhar, inclusive, para o Plano Clima, que é um plano desenvolvido aí, que está sendo trabalhado pelo Ministério do Meio Ambiente, que ruma muito, né, está olhando muito para a COP30, que você vai ouvir muito falar a respeito disso aqui no nosso podcast. A COP30 é a conferência sobre mudanças climáticas da Organização das Nações Unidas, e ela vai acontecer aqui no Brasil, em Belém, em novembro. Então, muitos países, dirigentes políticos, entidades públicas privadas estarão aqui no Brasil para discutir o futuro do clima do planeta. E aí a gente precisa olhar um pouco aqui para a nossa realidade, para o nosso plano clima, para como que o Brasil vai se comportar e o que a gente está fazendo para conduzir isso da melhor forma. E para falar sobre isso da melhor forma e para a gente entender um pouquinho dessa construção de políticas públicas e privadas, de entender como que os estudos em relação ao uso da terra, da agropecuária, do desmatamento se discorrem aqui no Brasil, a gente está recebendo aqui no estúdio a Renata Potenza, que é do Imaflora. Então, muito obrigada, Renata, pela participação, por topar falar disso, que a gente sabe que não é muito fácil, mas é preciso falar, inclusive desmistificar, explicar, para que a sociedade tenha acesso a essa informação, né? Então, te agradeço mesmo por estar aqui. Vou pedir, por gentileza, para você se apresentar, contar um pouquinho sobre o seu trabalho no Imaflora, o que faz o Imaflora, e aí a gente mergulha aqui um pouco no tema. Maravilha, Mariana. Obrigada, primeiro, pelo convite e pela oportunidade da gente poder discutir, né, e conversar um pouquinho dessa agenda tão importante que está super em alta no Brasil, né, nesse ano de COP30. Bom, o Imaflora é uma instituição que esse ano está completando, inclusive, 30 anos, então a gente tem uma agenda aí grande de atuação e de celebrações mesmo por esse trabalho de 30 anos, né? E é uma ONG do campo ambientalista que busca justamente trabalhar essas questões focadas na conservação dos recursos florestais aliada à produção, né, a produção de alimentos, a produção agrícola e pecuária. E aí, dentro disso, tem uma gama de projetos, iniciativas e equipes que trabalham desde a parte com o setor privado, com ajuda e apoio, né, e advocacy, ali influência com as políticas públicas, até trabalhar mesmo no campo com a certificação agrícola, florestal e com produtores familiares. Enfim, é uma gama gigantesca de atuação que o Imaflora tem. Hoje eu atuo na área de ciência do clima. Então, eu sou coordenadora sênior de projetos dentro dessa área de ciência do clima e também especialista em políticas climáticas. E essas políticas climáticas que têm relação com o setor agropecuário. Então, a gente trabalha muito aí com né, Plano Clima, NDCs e outras políticas que a gente vai falar um pouquinho mais, né, dessa agenda tanto nacional quanto agenda internacional. É isso. Então, vamos começar do começo, explicando um pouco para quem está assistindo a gente o que é o Plano Clima, né, que está aí sob a responsabilidade do Ministério do Meio Ambiente, mas a gente sabe que não é feito só por uma pasta, um ministério, né? Então, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente do Plano Clima e essa relação das NDCs. O que são as NDCs, o que são esses compromissos do Brasil, como que as duas coisas convergem. Maravilha. Bom, acho que antes da gente chegar no Plano Clima, né, o Plano Clima ele operacionaliza as NDCs, se assim a gente puder começar a falar, né? Então, é importante a gente trazer um pouquinho sobre as próprias NDCs, né? A NDC são as
contribuições nacionalmente determinadas. Esse é o significado da sigla, né? Então, o Brasil, enquanto participante do Acordo de Paris, que é esse acordo global que nós temos para lidar com essa questão da emergência climática, né? O Brasil assinou o Acordo de Paris e, quando ele faz parte, ele assina esse acordo, ele se compromete em tempos, né, períodos de tempo, a atualizar, a criar metas para redução das emissões de gases de efeito estufa, né, dos seus setores, do seu país, da sua economia, e num X período de tempos ele precisa ir atualizando essas metas. Então, o Brasil, ano passado, aliás, todos os países estão no ciclo agora de atualização dessas metas. Inclusive, né? Porque o Acordo de Paris está fazendo 10 anos. Isso, a gente tem a celebração do Acordo de Paris também, desses 10 anos, né, desse acordo assinado aí. Então, todos os países que assinaram têm esse compromisso de apresentar metas e como que ele pretende reduzir mesmo, efetivamente, essas emissões de gases de efeito estufa. Então, o Brasil é um desses países e aí a gente está numa nova rodada, né, que começou ali no finzinho do ano passado, e está em processo aí de fechamento, de que os países precisam apresentar novas metas e metas mais ambiciosas, metas que vão contribuir ainda mais, né, com essa emergência climática. Então, o Brasil apresentou ali durante a COP, a última COP, né, em Baku, no Azerbaijão. E dentro dessas metas, a ANDC brasileira ela é chamada de Economy Wide. O que isso significa? Né? Que o Brasil ele tem uma grande meta para todos os setores da economia. É uma única meta que ele apresenta ali na ANDC. Então, qual que é esse novo compromisso do Brasil? Ele se comprometeu a reduzir de 59% a 67% as suas emissões de gases de efeito estufa até 2035 em relação a 2005. Então, tem todo esse joguinho aí de datas. Olhar um pouco para o passado. Isso. Vamos olhar para o passado, né, para a gente ter o que a gente chama de linha de base para ver onde que nós precisamos chegar. Né? Então, o Brasil se comprometeu, só que esse é um grande número para a economia como um todo. Só que aí a gente precisa aterrissar. Como que a gente faz isso? Legal. São toneladas e toneladas, né? Assim, de gases, né? De efeito estufa. Milhões e bilhões de toneladas, né? Então, essa meta do Brasil é chegar até 2035 nessa faixa de 850 milhões de toneladas a um pouquinho mais de 1 bilhão. Né? Hoje, o dado mais recente que nós temos é que o Brasil tem uma emissão em torno de 2,3 bilhões. Então, a gente tem essa redução, né, essa expectativa de redução até 2035. E aí a gente precisa aterrissar. Como que o Brasil vai fazer para alcançar essa meta? Né? E é justamente aí que entra o Plano Clima. Né, o Plano Clima, que vem sendo desenvolvido, como você falou, pelo Ministério de Meio Ambiente, mas é uma agenda interministerial. Então, dependendo do seu setor, né, ali você os outros ministérios estão atuantes também para poder fazer a construção desse como, né, dessas estratégias e também para a gente separar as metas agora nos setores. Então, dessa porcentagem, desse valor que o Brasil se comprometeu, o que fica para o setor agropecuário? O que fica para o setor de energia, da indústria, enfim. Aí é uma grande distribuição de responsabilidades, podemos dizer assim. Sim, né? E eu acho que é interessante a gente explicar, porque é isso, assim, quando a gente começa a falar de como cada setor vai se responsabilizar e assumir as suas respectivas metas, a gente sabe que começa um pouco esse ruído, digamos assim, de mudanças de uso da terra, que a gente, de uma forma geral, resume como desmatamento, e o que é agropecuária, que para quem não necessariamente está familiarizado ou, enfim, não entende a complexidade disso, acha que é tudo a mesma coisa. Né? Então, a agropecuária desmata, logo é mudança de uso da terra, é agropecuária, e tá tudo do mesmo balaio, e não é assim, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, de como que a gente, enquanto Brasil, e isso cabe, inclusive, ao próprio Ministério do Meio Ambiente, né? Mas outras esferas também, mas falando numa esfera maior, assim, ao Ministério do Meio Ambiente, de aterrissar isso e entender conceitos para que a gente saiba ter metodologias específicas de calcular isso e apontar o dedo para os respectivos atores, né? Exatamente. Eu acho que é natural
haver essa confusão, né? E até essa relação, porque essa relação ela existe, né? Quando a gente fala de mudança de uso da terra no Brasil, ela tem a sua relação com o setor agropecuário, né? Então, e a gente pode conversar um pouco mais dessa relação também, né? Mas exatamente, quando nós estamos falando em termos de cálculo de emissões, em termos de setores, né, atividades da economia, essa separação ela fica um pouco mais clara, né? E para o cálculo das emissões de gases de efeito estufa, por exemplo, isso está muito separado, tá bem dividido, né? Então, quando a gente está falando de mudança de uso da terra, nós estamos falando de qualquer alteração de uso do solo, né? Então, dando alguns exemplos. Então, se eu tenho uma área aqui de pasto e eu transformo ela numa lavoura, né, seja ela qual for, eu estou tendo uma alteração, uma mudança do meu uso do solo, né? Se eu tenho uma área aqui aberta e eu transformo ela em um centro urbano, isso também é uma mudança de uso do solo, né? E aí a gente tem a mudança de uso do solo, que é a mais falada, porque realmente é a que mais ocorre hoje, né? Que é o desmatamento. Então, o desmatamento é uma das formas de mudança de uso do solo, que é quando há a supressão, né, o corte ali da vegetação nativa. Então, essa é a caixinha de mudança de uso da terra. E aí, a gente tem a caixinha do setor agropecuário, que é quando nós estamos falando justamente da produção. Então, é como eu faço uso dessa terra, né? Então, como eu produzo, qual tipo de produto eu coloco ali, quais são as minhas atividades, as práticas que eu insiro nessa terra que eu estou utilizando, né? Então, são duas caixinhas separadas. Quando a gente está falando em termos de carbono, em cálculo de emissão, de remoção, isso está muito claro, né? Então, segundo os dados recentes que a gente sempre traz através do SEG, que é uma iniciativa do Observatório do Clima, né, o Sistema de Estimativa de Emissões de Gases de Efeito Estufa, o setor de mudança de uso da terra, a gente chama até de setor, né, é assim que está no Inventário Nacional. Ele corresponde a 46% das emissões do Brasil. Então, assim, quase metade, né, dependendo do ano, ele chega à metade dessa contribuição. E aí, depois, vem o setor agropecuário, a produção em si, que corresponde aí, em 2023, ficou com 28% dessa contribuição nas emissões, e depois vem os demais setores. E essa relação, ela é muito feita, ela é muito associada pelo fato de que, geralmente, né, na sua maior parte, quando a gente olha para várias fontes, MapBiomas e outras fontes, é de que esse desmatamento, o primeiro uso, logo após esse desmatamento, ele é destinado à agricultura ou à pecuária. Então, por isso que é comum, né, haver essa associação direta, e essa conexão direta. Isso. Mas aí a gente está falando dessa complexidade brasileira também, de que parte do desmatamento... Primeiro que a gente tem aquela questão do desmatamento legal e ilegal, mas aí eu vou deixar um convite para o pessoal assistir a entrevista com o Observatório do Clima e o Observatório do Código Florestal, que a gente fala mais desse mecanismo do que é o desmatamento legal dentro do Código Florestal. Então, a gente não vai entrar muito nessa questão aqui, mas para além do legal e do ilegal, a gente sabe que é isso. Assim, tem gente que usa a terra desmatada, usa o boi como laranja, né, a soja, enfim, como um laranja mesmo. A pessoa não é um produtor rural profissionalizado ali, que quer realmente, enfim, produzir, vive daquilo e vai abastecer mercado interno, vai exportar. Ele usa aquilo ali para grilagem, né? E a gente tem o desmatamento, que de fato é essa conversão para agropecuária, que vai virar economia, digamos assim, né? Uma economia limpa, legal. Queria entender um pouco como que você acompanha isso, assim, nesse sentido, olhando para a agenda climática, né? Existe como fazer esse discernimento, o quão importante é fazer esse discernimento quando a gente olha a NDC, quando a gente olha Plano Clima? É um dos assuntos mais complexos, né? Acho que a gente tem nessa agenda, temos vários, mas essa questão do desmatamento, ela é realmente bastante complexa. E eu acho super importante, né, num primeiro momento, trazer mesmo essa questão de saber separar exatamente, né, esse desmatamento que é feito justamente por grilagem, né, que é o desmatamento que não é nem um pouco legal. Então, a gente tem que saber separar,
né? Então, o desmatamento ilegal, do desmatamento legal, dos produtores que estão ali tentando, né, se inserir na agenda, tentando avançar com isso. Então, acho que tem que haver essa separação mesmo do joio e do trigo, né? Você até mesmo tinha comentado isso quando a gente estava falando antes de iniciar aqui. É isso, mas olhando para a agenda climática, então, se a gente for... Não vamos pensar nesse momento sobre, né, questões legais, enfim. Para a agenda climática, não existe diferença entre desmatamento legal ou ilegal. Né? Desmatamento é um desmatamento, a gente está derrubando a vegetação nativa que estava ali cumprindo o seu papel de remoção de estoque de carbono, né? Mantendo a biodiversidade. Deixando o ar fresquinho. Deixando o ar fresco, regulando, né, toda a temperatura, a questão de água, enfim. Então, para a agenda climática, o ideal é que a gente não tenha desmatamento, né? Então, assim como a agenda de combustíveis fósseis hoje em dia, né, vem tratando com a eliminação gradual dos combustíveis fósseis, a gente, se for pensar só na questão da agenda climática, deveríamos também falar em eliminação, mesmo que gradual, do desmatamento, sem essa diferenciação do ilegal e do legal. Porque, em termos de carbono, é a mesma quantidade de carbono que eu estou emitindo na atmosfera. Né? Só que aí a gente tem a realidade, né? Nós temos o ideal e a gente tem a realidade. Aí nós temos que lidar com a realidade. Hoje a gente tem um código florestal que permite, né, dependendo da região onde a sua propriedade está inserida, que haja supressão dessa vegetação nativa. Então a gente precisa conseguir lidar com essas duas agendas, né? O desmatamento ilegal não pode acontecer, então a gente precisa promover aí e fortalecer toda essa agenda de comando, controle, fiscalização para que ele realmente não aconteça, né? E o Imaflora tem trabalhado muito, além ajudar, né, apoiar no fortalecimento dessas políticas de comando e controle, fiscalização, trazer outras agendas que possam contribuir para que a gente consiga reverter essa situação. Né? Então, atrelado a isso, tem uma agenda de rastreabilidade super importante. Então, para a gente conseguir entender qual que é a origem, de onde está vindo aquele produto que eu estou comprando, que eu estou consumindo. Né? Então, o monitoramento dessa cadeia. Tem toda uma questão de que os mecanismos atuais, né, sejam políticas, mecanismos financeiros, precisam começar a exigir esse marco legal, né, essa legalidade em relação ao desmatamento e combater essa ilegalidade. E tem uma gama grande também de produtores irregulares que a gente precisa apoiar e, de alguma forma, mostrar para eles que existe uma oportunidade na regularização. Sim, para eles não ficarem à margem do mercado e sim serem integrados a essa economia legal e trabalharem de uma forma clara e, enfim, legal, literalmente. Exato, né? Legal, exato. Então, trazê-los também, né? Transformar, mudar esse jogo, fazer com que esses produtores eles possam ser reinseridos, obviamente fazendo a regularização ambiental correta, né? Mas que eles possam também, porque é uma gama grande de produtores que a gente está falando. Então, é necessário ter essa transformação mesmo, né? Porque aí, assim, a gente começa a promover essa agropecuária, sair de uma agropecuária que tem questões socioambientais para uma agropecuária que endereça essas questões socioambientais. Né? Não, é importante a gente, enfim, né, falar com o ouvinte em relação a também... a gente tem... Né, você falou da gama de produtores, mas é isso, assim, gama de produtores e dentro disso... as diferentes geografias do país, as diferentes produções, né? A gente não está falando aqui só de soja e boi, né? A gente está falando de fruticultura, a gente está falando do extrativismo, a gente está falando do hortifruti, enfim, é isso, assim, é toda a produção e que tem muitos produtores, seja na Amazônia, no Cerrado, no Pampa, na Caatinga, enfim, que estão muitas vezes querendo ir para um mercado legal e aí isso também... implica acessar um crédito, né, ter uma assistência técnica e que eles não conseguem e muitas vezes o mercado ilegal muitas vezes é a saída, né? Os atravessadores continuam sendo a saída e aí o cara que poderia vender sei lá, alguma coisa, sei lá, por R$100 ele vende a 20, né? Porque a gente sabe que isso acontece muito ali dentro da floresta amazônica, por exemplo. Então, é isso, assim, são as várias camadas e as necessidades de trazer todo esse pessoal para trabalhar de uma forma às claras mesmo, assim, né? Exato. E aí, mas aí, então, falando, né, voltando na questão, olhando basicamente aí para as NDCs, né, para essas metas e como
a agropecuária pode contribuir para isso? Assim, eu sei que o Imaflora, como você estava falando, né, trabalha para endereçar essas soluções nas diferentes localidades. A gente vê um trabalho muito de campo de vocês, né, assim, e que, inclusive, faz essa conexão do produtor com as tradings, né? Quando a gente está falando, às vezes, de ONG, as pessoas podem pensar ali algo muito, enfim, miçangueiro, mas não é isso, assim, né? A gente está falando de, às vezes, está trabalhando com as grandes tradings de grãos globais, né? Você está falando com os maiores produtores de commodities do Brasil, assim, que produzem milhões em milhões de hectares. Então, como que vocês estão enxergando esse caminho de como que a agropecuária pode realmente ter a transparência ou minimamente uma rastreabilidade, né? Como aterrissar essa viabilidade da agropecuária contribuir para as NDCs e para o Plano Clima de uma maneira que seja baseada em dados, né? Assim, no melhor dos mundos. Sempre, né? Acho que a ciência tem que ser a base de tudo, né? Dos nossos diagnósticos e também das nossas soluções, assim. Então, acho que é isso. Como você bem comentou, né? O Brasil é um país de dimensões continentais, é um país que tem diversas realidades. Então, a gente está falando de vários biomas, então, são diferentes características físicas, né? Daquela região. Nós estamos falando de diferentes tamanhos de produtores, diferentes acessos, conhecimentos. Enfim, é uma infinidade mesmo, né? Então, a gente vem tentando trabalhar com diversas políticas e também trabalhando com os pequenos, tentando trabalhar com as grandes empresas, né? Enfim, as grandes tradings, como você falou, e tentando aí, junto com várias ações ao mesmo tempo, conseguir endereçar essa agenda, né? E aí tem, obviamente, como a gente já comentou, a questão da rastreabilidade, né, que vem sendo muito trabalhada, principalmente na cadeia da carne, né, da pecuária bovina. A gente tem vários cases e trabalhos nisso. Mas falando especificamente para a questão das NDCs, das metas climáticas, né, recentemente, no ano passado, junto com o Observatório do Clima, nós fizemos uma proposta de quais deveriam ser, né, assim, primeiro, qual deveria ser a meta que o Brasil deveria apresentar, né? Obviamente, fomos mais ambiciosos do que o governo trouxe. E aí a gente traz também essas metas e essas ações setorizadas, né? Então, como que a gente faz para endereçar, para realmente conseguir ter e implementar essa agropecuária de baixo carbono que a gente tanto fala, né? Que é possível, mas ao mesmo tempo tem tanto entrave, tem tanta barreira, né? Mas acho que o primeiro ponto é justamente a gente entender que existem essas diferentes formas, tamanhos e características, né, do Brasil, da produção, do produtor rural. Então, isso a gente precisa entender. E entender que existem diversas formas e modelos de produção. Então, uma coisa que a gente vem tentando muito, né, falar e bater na tecla é justamente assim, de que a gente precisa produzir de forma melhor. Então, a questão para o setor agropecuário, óbvio que a ambição ela é sempre almejada, sempre, né, bem vista, bem quista. A gente quer que avance, que as metas sejam mais ambiciosas e melhores cada dia que passa. Mas eu acho que, nesse momento, o nosso foco é em garantir que essas metas que já existem, elas sejam implementadas da melhor forma possível. Então, até porque as metas anteriores, que você falou no começo, né? A gente, não só o Brasil, né? Mas vários países ali que assinaram um acordo de país, os países tiveram que rever as suas metas. Mas é isso, assim, houve essa revisão, mas ao mesmo tempo, até onde eu sei, muitos deles nem atingiram a meta anterior também, né? Então, por exemplo, eu entendo a questão da ambição do Imaflora, mas é expectativa versus realidade, assim, o que de fato dá para fazer, né? Exatamente. Mas aí você tocou num ponto que eu queria entender um pouco, porque você fala da necessidade de entender essas diferentes produções, entender esses diferentes produtores. Isso a gente está falando, tipo, de ter bases de dados melhores, porque me acendeu uma coisa de censo agropecuário do IBGE, que a gente tem a cada 10 anos, se eu não me engano, o salto da agropecuária é muito mais rápido do que 10 anos,
o que a gente tem, acho que ainda hoje é o de 2017. Acho Isso. que alguma coisa saiu sobre 2022, eu não... Mas o... 2017 é o... E é isso, assim, 2017 a produção de grãos era completamente outra, né? Assim, a produção no Mato Piba, a produção, enfim, no próprio Arco Norte ali, era completamente outra. Então, é muito discrepante também a gente ficar se baseando em dados de um Brasil que avançou muito rápido. Então, é nesse sentido que você fala também da gente conhecer um pouco mais, ter, não necessariamente o IBGE, como eu falei, mas ter mais esses dados, mais essa transparência, esse censo mesmo. Também, Mariana, acho que passa por esse lugar, assim, né? É super importante a gente ter base de dados atualizadas, base de dados que realmente vão trazer a realidade do país, né? Porque, como você já bem falou, o último censo mesmo que nós temos e que é utilizado no Inventário Nacional, por exemplo, né, para o cálculo das emissões, é de 2017. Né? Então, tem algumas informações que são lançadas anualmente, que vão sendo atualizadas, mas o censo em si, né, que faz aquele trabalho de campo, aquele levantamento... E que a referência... Ele é de 2017. E olha o tanto de coisa que aconteceu né, desde 2017. Então, falta bastante dado, falta bastante informação para a gente avançar. O Brasil tem vários, né, centros de pesquisas, institutos de pesquisas que vêm colaborando com isso, mas ainda assim eu acho que falta bastante investimento, falta avanços, né, nessa agenda para que a gente possa realmente ter esse diagnóstico, né, do que é esse agro brasileiro, esse rural brasileiro, para que isso possa contribuir exatamente no que eu te falei dos modelos de produção. Né? Então, quando a gente fala que o nosso foco hoje está muito mais focado no como, é justamente isso. Né? O Brasil tem metas de recuperação de pastagens degradadas, por exemplo. Né? O Plano ABC+, que é o Plano de Agricultura de Baixo Carbono, ele fala em 30 milhões de hectares para serem recuperados. Hoje a gente tem um novo programa do governo que é o PNCPD, que é o Programa Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas. Ele fala em 40 milhões. Então, assim, os números estão ali, né? Eles são próximos, enfim, 30, 40. Mas o nosso foco está sendo, assim, como esses 30 milhões, como esses 40 milhões vão ser recuperados. Sim, até porque os números... são uma coisa, né? É isso, você colocar na prática, porque a gente tem, por exemplo, o ABC que você falou, é isso, ele já tem alguns anos aí, né? Então, eu confesso que eu não sei o quanto andou, mas algo me diz que não andou tanto quanto poderia, assim, né? E a gente sempre fala desse potencial de quanto que podemos, enquanto Brasil, recuperar, e aí não precisaria mais desmatar. Mas aí fica nisso, e fica nisso, e fica nisso. E essas pastagens, mas de forma geral, essas áreas degradadas continuam emitindo gás de efeito estufa. Né? Para a agenda climática, isso continua sendo um problema, tendo o número ou não, né? Exato. Então, é isso, né? O Plano ABC, ele está no segundo ciclo agora. Então, ele é desde 2010. O primeiro ciclo, ele falava de 2010 a 2020, né? E agora está no segundo ciclo, que é 2020 a 2030. Então, nós estamos falando de 15 anos. Né, de um plano de agricultura de baixo carbono. É obviamente que a gente vê avanços, né, tem avanços, então o próprio plano de um ciclo para o outro acrescentou mais tecnologias e práticas de baixo carbono, né, ele se atualizou, ele trouxe outras metas, mas aí a gente cai num outro problema, que é a questão do monitoramento, que ainda falta muito. Né? Então, falta um monitoramento e uma transparência para a gente realmente identificar aquelas metas foram cumpridas, de que forma elas foram cumpridas, porque também é isso, aí a gente volta no mesmo problema. Algumas podem ter sido cumpridas, né? A gente consegue monitorar, outras nem monitorar a gente consegue ainda. Mas as que foram cumpridas, como é que elas foram cumpridas? Né? Então, a gente fez uma recuperação simples de um pasto, ou a gente inseriu ali um sistema integrado, colocou um boi com uma floresta, ou fez uma lavoura que manteve o solo coberto o tempo todo, que são práticas que a gente considera de baixo carbono. Né? São práticas que vão colaborar. E que o Brasil já sabe fazer, mas precisaria ganhar escala. Exato, exato. Então, a gente entra nesses desafios, né? De como que a gente consegue monitorar e realmente levar para o campo essas práticas, né? Então, a nossa sugestão é de que, tudo bem, são com essas áreas, com essas metas que nós vamos trabalhar?
podemos trabalhar com outras um pouquinho melhores, mas são com essas que a gente vai trabalhar. Então, vamos trabalhar trazendo práticas melhores, né? Porque, como você bem falou, um solo exposto, um solo degradado, ele emite carbono para a atmosfera. Um solo bem manejado, conservado, né? Sem ter exposição nenhuma, ele remove carbono. Então, além de deixar de emitir, eu ainda estou retirando carbono da atmosfera e estou mantendo naqueles solos. Então, tem muitos benefícios ambientais, né? Aqui a gente está falando só de carbono, mas lembrando que tem outros benefícios como água, biodiversidade, que estão atrelados a esse solo bem conservado. Então, acho que essa agenda aí de trazer esse como de melhores práticas, né, melhores modelos mais diversificados também. A gente tem tanta produção, né, a gente não pode ficar só ali falando de pecuária, só. A gente precisa trazer também os outros produtos da sociobiodiversidade. O Brasil é tão rico, né, então acho que passa um pouco por tudo isso. É um dos grandes países megadiversos do mundo, né, 20%, se não me engano, da biodiversidade do planeta Terra está no Brasil, né? Então, e aí eu também acho que é essa questão da gente sempre pontuar de que assim, a potência que o Brasil é para diferentes formas de cultivo, porque a gente não quer transformar tudo em agroecologia, tudo em agrofloresta, mas também não dá para transformar tudo em monocultura, né? E encontrando esses meios, inclusive respeitando questões sociais, né, enfim, de biodiversidade, de altitude das áreas, né? Mas você falando da questão também do como fazer e das formas de ter esse retorno de se foi feito, né, agricultura de baixo carbono, se isso foi aplicado ou não, eu gosto muito de acompanhar, eu sempre penso na questão, inclusive, do financiamento, né? Porque isso eu acho que é uma das questões também que a gente ainda não tem muito claro. Você tem as linhas de financiamento para a agricultura de baixo carbono, de uma forma geral, mas eu sempre fico me perguntando como que isso de fato está sendo comprovado. Como que eu vou saber se aquele produtor que pegou X mil milhões de reais naquela linha para agricultura de baixo carbono realmente usou? E se usou quanto? E quanto que removeu? E quanto que sequestrou? Então, acho que essa questão também do financiamento ainda é muito sutil, assim, né? Que bom que tem o financiamento, é claro, no sentido de engajar, mas você acompanha dentro dessa agenda climática que isso também precisaria de mais transparência, do próprio sistema financeiro entrar mais nesse tipo de discussão? Com certeza, né? Eu acho que quando a gente coloca a pecinha do financiamento, ela é chave para a gente conseguir destravar grande parte das barreiras, né? Não é o único entrave que a gente tem, mas a questão do financiamento ela é super importante. E a gente vem acompanhando essa agenda também, né? Relacionado, vamos chamar assim, de finanças verdes, talvez, né? Que é como o pessoal vem chamando. Então, hoje no Brasil, a principal forma, né, de crédito rural é através do Plano Safra, né? Então, dentro do Plano Safra, nós temos várias linhas de créditos e uma dessas linhas de crédito, ela é focada em atividades que promovem ali essa pecuária de baixo carbono, regenerativa, né? Chamada Renova Agro, hoje em dia, antigo Programa ABC, ele era chamado de Programa ABC e agora ele mudou para Renova Agro, né? E essa linha de crédito é isso, ela é focada nessas atividades. Então, um produtor que tem ali o seu projeto, né, a sua atividade descrita como baixo carbono, ele tem acesso, óbvio, cumprindo diversas regras e né, questões que vêm junto com o Plano Safra, ele tem acesso a essa linha de crédito. Mas aí tem algumas camadas, né, que vêm junto com isso. Então, se a gente for olhar só para o Renova Agro, ele é mais ou menos 2% de todo o Plano Safra. Então, acho que aí já tem um primeiro ponto que a gente, né, precisa discutir e avançar, né? A ideia do Imaflora, ao trabalhar com essa agenda, é na tentativa de que mais linhas de créditos possam também trazer elementos, critérios de uma agricultura de baixo carbono, né? Porque a gente não pode estar falando dessa agenda toda, querer endereçar a agenda climática e falar de 2% para atividades de baixo carbono. Mas aí nisso, né, você se refere, por exemplo, a, sei lá, trator a biometano,
bioinsumo em vez de defensivo químico. É nesse sentido também, de ter mais linhas? Isso, tem linhas que tem como a gente colocar critérios socioambientais atrelados, né? Então, eu acho que tem um ponto que a gente pode expandir o Renova Agro, então tem esse ponto que dá para expandi-lo, né? Mas dá para também outras linhas que são existentes ou criação de outras linhas, mas daí a gente está falando de mexer em política pública, enfim, cada uma tem o seu tamanho ali de dificuldade para ser mexido, né? Mas o Brasil tem esse ponto. O segundo ponto é o que você já trouxe, a gente já falou sobre o Plano ABC e outras políticas, que é o monitoramento. Então, hoje é muito difícil a gente ter certeza de que aquele crédito está indo para aquela prática, né? Então, falta. Em alguns casos é possível, obviamente, não estou falando que isso não acontece, né? Mas é difícil a gente conseguir ter essa transparência de que realmente aquele crédito, por exemplo, né, um exemplo clássico que a gente tem no Brasil é sobre o sistema de plantio direto. Então, nós temos vários especialistas, vertentes, dizendo que o sistema de plantio direto ele já é feito em grande parte do Brasil. Só que o sistema de plantio direto, né, que é quando você não revolve o solo, quando você não tem solo exposto, né, mantém a vegetação ali coberta, tudo, tem vários níveis. Ele pode ser completo, incompleto. E como é que você monitora isso? Mensura. Como que você mensura? Então, pode ser que muitas vezes tem se falado que é feito um sistema de plantio direto, mas ele não é um sistema de plantio direto. Ele é um cultivo mínimo, que é um sistema de plantio direto incompleto. Então, tem essa grande dificuldade de monitoramento mesmo para a gente saber se aquela prática está sendo implementada. O Brasil está tentando avançar com essa agenda através da taxonomia sustentável brasileira, né? Então, desde o ano passado, mais ativamente, o Brasil vem criando essa taxonomia sustentável. A taxonomia nada mais é do que, eu tenho que chamar de um grande glossário ou dicionário, né? Do que são práticas e atividades sustentáveis. E aí nós estamos falando para todos os setores, mas o agro, a questão da agricultura e da pecuária está inserida, né? Então, o Brasil está desenvolvendo esse grande glossário que pretende, né, categorizar, classificar o que é sustentável ou não de acordo com questões sociais e ambientais. Então, a gente acredita que, através da taxonomia, começar a ter mais avanços nessa questão de identificação do que realmente é, monitoramento. Então, nós temos trabalhado bastante também para apoiar a construção dessa taxonomia, sabe? E aí é importante falar, a gente citou bastante aqui no começo a questão do Ministério do Meio Ambiente, mas a interlocução do Imaflora também é com o Ministério da Agricultura, né? Assim, não é também Imaflora falando de agropecuária, pulando diretamente para o Ministério do Meio Ambiente. Não, o MAPA está envolvido e, enfim, vocês têm uma articulação em Brasília, né? Existe esse diálogo em conjunto interministerial, como você falou. Com certeza, a gente tem atuado bastante com o Ministério de Agricultura e Pecuária, né, em várias frentes. Então, nessa parte climática, junto ao Plano ABC+, também na parte de rastreabilidade. Então, nós temos trabalhado bastante com o MAPA e com o MF também, né, com o Ministério da Fazenda, que atua nessa parte de financiamento do crédito rural, da taxonomia. Então, a gente tem tentado aí abarcar esses ministérios. Tem algumas áreas do Imaflora trabalhando com o MDA, que é o Ministério de Desenvolvimento Agrícola, né, agropecuário, que vai falar mais da agricultura familiar. Sim, né? sim. Então, a gente tem tentado trabalhar, assim, de uma forma interministerial mesmo, para conseguir avançar na agenda. Né? Ótimo. Antes da gente se encaminhar aqui para o final da nossa conversa, eu vou falar para quem está nos assistindo que o podcast Arroz, Feijão e Clima, ele já nasceu com o apoio da IFPA, que é a International Fresh Produce Association, ou seja, uma associação internacional de produtos frescos. Isso significa, na prática, frutas, verduras, legumes que chegam na nossa mesa. Então, a IFPA aqui no Brasil tem 150 associados, então, muito provavelmente, as frutas e verduras e flores, inclusive, que estão no seu dia a dia, devem ter passado pela IFPA. Então, a gente agradece muito o apoio deles aqui. E se você quiser apoiar também o nosso podcast, vai lá na descrição desse vídeo, na nossa rede social, ou escreve um e-mail para a gente, arrozfeijãoclima,
clima@gmail.com. A gente vai ficar muito feliz de ter mais apoios, mais gente engajada em falar sobre agropecuária e agenda climática, porque é muito pano para manga. Então a gente está dando aqui algum gostinho, mas dá para discorrer muito e muito mais, assim, né? Mas eu queria entender, então, de novo, né, de forma um pouco mais prática, dentro dessa agenda que é super extensa e que não vai se esgotar na COP30 em Belém, mas, de certa forma, existe uma expectativa muito grande de como que o Brasil vai se comportar na COP, por ser o país sede. E, sobretudo, existe um movimento colossal do agronegócio de que o mundo precisa ver o agro brasileiro com bons olhos, precisa entender que não é tudo desmatamento, não é um grande oba-oba, que existem as diversas agriculturas, né, as diferentes regiões do país, perfis de produtores. E aí eu queria entender um pouquinho o trabalho do Imaflora olhando para a COP30, dentro dessa articulação que certamente vocês têm feito com esses ministérios que a gente citou aqui, né? Até porque o Plano Clima está olhando muito para a COP30 e aí vocês têm esse olhar de contribuição, de como que a gente, enquanto Brasil, pode apresentar um plano clima que seja plausível, né? Então, como que vocês têm trabalhado nesse foco de COP30? Queria entender um pouco quais que são, pelo menos, as prioridades dentro do Imaflora. Eu acho que quando a gente está falando de COP30, nós estamos falando de algumas agendas, né? A COP em si, ela não tem uma só agenda. Então, nós estamos falando da agenda de negociação. Então, tem a parte que é a parte oficial, digamos assim, do evento, né? Que vai tratar das negociações globais. E entre os países ali. Entre os países, como é que eles vão se entrar em acordo, né? Dessa agenda de financiamento, de adaptação, entre mercado outras. Mercado de carbono, perdas e danos, enfim, tem ambição, NDC, né? Então, a gente tem essa agenda de negociação. Então, eu tenho acompanhado particularmente essa agenda mais a fundo dentro do Imaflora, né? Então, dentro dessa agenda de negociação, tem um grupo de trabalho específico trabalhando o setor de agricultura e pecuária. É o único setor que tem dentro da UNFCCC, né? Que é esse grande guarda-chuva das COPs. Da ONU. Da ONU. Né? Isso, trabalhando e discutindo a questão da adaptação, da segurança alimentar, né, dos sistemas agroalimentares. Então, tem essa agenda que está avançando, mas é uma agenda mais global, né? Então, acho que é legal a gente separar um pouco essa expectativa, né? De que a agenda oficial, ela é uma agenda global que tem pautas já pré-definidas e que vão ter essas discussões globais e acordos entre os países ali, né? Até porque falar de sistemas alimentares não é interesse só do Brasil, né? Você tem enfim, é claro que a gente sabe que tem muitos países que ainda estão olhando para a questão da transição energética, que é tão importante quanto, né? Enfim, combustíveis fósseis aí, né, são os maiores emissores, mas você tem todo um sul global praticamente muito engajado em discutir sistemas alimentares, né? Então, o Brasil ele é uma voz importante nessa discussão, muito levada a sério nas COPs para esse assunto. Mas é isso, assim, não é o Brasil o dono do assunto, né? A gente tem costumado falar, né? Que é a COP no Brasil, não a COP do Brasil, né? Acho que essa diferença precisa ficar um pouco clara. Mas isso não diminui, né, a oportunidade que a gente tem. Porque o Brasil, ele está em evidência, né? Tá todo mundo olhando e todo mundo querendo falar. E nós estamos em março e todo mundo só quer falar de COP30, né? E a COP30 é em novembro. Então, acho que a gente tem que aproveitar esse espaço e entender que a COP30, ela não está ali só as 2 semanas da COP30, óbvio. As negociações, a parte oficial, a agenda em si, ela vai acontecer ali naquelas 2 semanas em novembro. Mas daqui até lá, eu acho que a gente tem uma gama de oportunidades, um caminho, assim, de oportunidades para ir trazendo essas outras agendas que não estão, infelizmente, na agenda oficial, né? Então, que a gente chama de agenda de ação, agenda de mobilização, de engajamento.
E eu acho que é aí que a gente tem uma oportunidade. E é onde todos os setores, né, da economia estão vislumbrando oportunidades para realmente discutir. Então, qual narrativa do setor agropecuário que a gente vai levar? Quais as melhores práticas? Quais as políticas? Né? A sociedade civil, como que a gente pode levar a nossa agenda também, fazer essa cobrança de mais ambição, de mais ação. Então, acho que tem uma oportunidade daqui até a COP30 e uma Flora vem trabalhando, obviamente, nessa agenda de sistemas agroalimentares. Esse ano nós estamos com uma agenda de metano, do gás metano, redução das emissões de metano muito forte, focada na pecuária. Né? E isso não significa acabar com a pecuária? Não significa. Não significa acabar com a pecuária, não significa, né, reduzir ou acabar com o consumo da carne, e se melhorar a produção, né? Fazer com que a gente traga estratégias que existem, já existem muitas estratégias para que a gente consiga reduzir essa emissão de metano. Então, essa agenda é muito forte. E aí tem outras agendas também que a gente vem trabalhando e pretende levar, né? A rastreabilidade, sociobiodiversidade, então promover essa agenda também da natureza em si, não só dos sistemas agroalimentares, mas também a agenda da natureza, da sociobiodiversidade também. Mas aí vocês estão objetivando algo específico para essa COP, assim, algo do tipo, putz, depois que terminou a COP30, a gente gostaria de sair com pelo menos isso aqui mais estruturado, ou colher frutos a partir, assim, existe alguma coisa muito clara na mente do Imaflora, algum foco, alguma prioridade? Nós estamos construindo isso, Mariana, assim, para ser bem sincera, né? A gente está nesse momento exatamente construindo quais vão ser exatamente as nossas prioridades e os resultados que a gente espera. Mas eu acho que, e aí falando um pouco também da minha expectativa em relação a isso, eu gostaria muito de ver e sair, né? Nossa, acabou a COP. Que seja uma COP que foque na ação, na implementação, sabe? Eu acho que nós temos muitos papéis, compromissos, acordos, mas a implementação em si, de fato, ela não está acontecendo. Sim. Né? E aí a gente vê, porque os números estão mostrando isso para a gente. Então, as emissões de gases de efeito estufa estão aumentando. Obviamente, no último ano, de 22 para 23, reduziu porque o desmatamento reduziu. Mas os outros setores aumentou e o desmatamento precisa reduzir ainda mais. Né? A gente continua com milhões de hectares de pastos degradados, financiamento, como eu bem falei, uma parcela ainda muito pequena. Então, assim, os números estão mostrando que a gente não está conseguindo endereçar essa questão. Sim. Então, eu realmente queria... E o planeta está ficando mais quente, né? Tá ficando mais curto o período. O nosso tempo, né? O nosso tempo está, assim, a emergência climática, ela não está batendo na nossa porta. Ela já entrou, ela já escancarou a porta, né? Ela está aqui do nosso ladinho, assim. Então, eu realmente, a minha expectativa é que a gente possa ver um Brasil liderando ações, sabe, implementações, estratégias para que a implementação ocorra de fato. Obviamente, o Plano Clima, o Brasil, acho que essa é a grande expectativa, né? E uma coisa que eu queria mencionar é que a gente falou muito do Plano Clima mitigação, mas tem o Plano Clima adaptação também, que é uma agenda super importante que a COP vai endereçar, né, em termos de negociações oficiais. Então, como que a gente faz para contribuir com a adaptação das populações mais vulneráveis, né, e realmente trazer financiamento para haver essa transformação e garantir que essas populações possam continuar nos seus locais, sim, possam continuar... justiça social. Sim. Exatamente, trazendo essa justiça climática, a inclusão, né, social, a valorização dos saberes tradicionais, sim, enfim. A gente está falando de acesso à água, né, para muitas comunidades Brasil afora. Exato. A gente está falando de uma agricultura familiar, por exemplo, que muitas vezes não tem acesso à água porque às vezes não tem energia elétrica, né? Tem o projeto de cisterna, mas não necessariamente a cisterna está ali pronta. E aí entra na questão da justiça social, né? Como é que essas pessoas vão ser inseridas nas soluções. Exato. Então, a gente tem esse viés também que a gente está com a expectativa de que a adaptação seja um tema que o Brasil possa liderar também e tentar avançar um pouco nessa agenda para que a gente, né, assim, consiga, pelo menos um pouco,
garantir essa adaptação, né, das comunidades e, enfim, situações, até mesmo modelos produtivos, né, produções mais vulneráveis e que precisam se adaptar a esse novo modelo climático, né? Sim, perfeito, perfeito. Já fica o convite para você voltar, enfim, ao longo do ano, mas, sobretudo, quem sabe, pós-COP com boas notícias, né? A gente vai estar lá. De alguma forma, a gente vai estar lá, porque a estadia em Belém continua uma grande incógnita, mas acho que a gente vai dar algum jeito, né, de ir para lá. Obrigada, viu? Te agradeço muito pela participação, por ter, enfim, compartilhado as informações. Queria saber se você quer falar um pouquinho nesse encerramento sobre, porque eu estou sabendo aí que o Imaflora lançou uma landing page nova sobre os 30 anos. Então, queria saber se você quer falar um pouquinho sobre isso, até para o pessoal que está nos assistindo conhecer mais o trabalho do Imaflora também. Claro, não, primeiro te agradecer, né, mais uma vez pela oportunidade, foi um ótimo papo e conte com a gente para falar ao longo do ano aí, contarei. Meados do ano, pós-COP, acho que tem muita coisa para a gente ainda conversar, né? Aqui sem dúvida, sobretudo sobre avanços, tomara. Sobre avanços, assim, a gente espera avanços, implementação, dinheiro, financiamento chegando, né? Pequenos produtores sendo incluídos, acho que é isso. E essa semana o Imaflora comemorou, né? Inclusive, foi ontem a comemoração lá do Imaflora. Ontem estamos falando 17 de março. Verdade, 17 de março. A comemoração dos 30 anos do Imaflora foi dia 17 de março. Não pude estar, infelizmente, com a equipe, mas a gente pretende aí, ao longo do ano, né, fazer algumas celebrações e até mesmo conversas para promover justamente todas essas agendas, trazer os nossos parceiros para... falarem também como é que eles estão atuando, falar como que o Imaflora vem atuando nesses últimos 30 anos e como a gente vem contribuindo com a agenda. E queremos mais, né? Continuar mais e mais contribuindo e avançando com... Um trabalho coletivo, com né? todo esse processo. Ninguém faz nada sozinho. Sempre coletivo. É isso, inclusive aqui no podcast também. Obrigada, te agradeço mesmo pela participação e agradeço a todos e todas que nos assistiram até aqui. Muito obrigada por acompanharem mais esse episódio do Arroz, Feijão e Clima. A gente, obviamente, vai falar para vocês curtirem, compartilharem lá nas redes sociais do Arroz, Feijão e Clima. A gente traz os recortes para você lá no YouTube também, tem o episódio completo, tem trechos menores, então a gente quer muito espalhar a palavra aí desse agro que está olhando para o futuro, que está olhando para a agenda climática, está olhando para essas diferentes produções pelo Brasil. Então, muito obrigada mais uma vez para você que assistiu, e assim como no nosso primeiro episódio, hoje a gente dá uma esticadinha e te leva para Bueno Brandão, em Minas Gerais. A gente vai falar um pouquinho sobre agroturismo e essa delícia que é poder experimentar um café, conhecer um café agroflorestal sendo turista lá em Minas Gerais. Então você fica aí com mais uma reportagem de campo do nosso podcast Arroz, Feijão e Clima. E até a próxima. A gente está aqui na entrada do sítio Café Campo Místico. Quem recebeu a gente aqui foi a Adriane e o Valmor, um casal que produz um café especial. E o turista, porque isso também faz parte de turismo rural, o turista pode vir aqui e ter essa experiência imersiva de entender desde o grão até o café pronto, a bebida, porque aqui eles também fazem a parte de torra, de torrefação, eles também explicam os métodos diferentes de preparo de café. Isso é muito legal porque realmente aproxima o turista do campo, dos processos produtivos e da produção sustentável, porque a agrofloresta tem tudo a ver com isso. Prazerzão receber vocês. Se vocês observaram na estrada, vocês viram que aqui são pequenas propriedades, tá? Um pouquinho maior, um pouquinho menor que a nossa. Essencialmente agricultura familiar. Lembrando que a agricultura brasileira, mais de 80% das unidades produtoras de café são agricultura familiar. Então, o que a gente quer mostrar hoje para vocês? A realidade da cafeicultura do Brasil.
o que os perrengues cada um passa, o envolvimento de mão de obra. A nossa região é montanha, tá? Então, baixíssima mecanização pelo relevo, pela falta de recursos. Então, como que a gente se adaptou? Como que a agricultura familiar se adaptou e vem se adaptando, né? No nosso caso, como a produção pequena, a gente para agregar valor e qualidade. Porque nunca a gente, uma região de montanha, você vai concorrer com uma grande propriedade mecanizada em produção. Então a gente sabe que em produção a gente nunca vai ter concorrência. Então a gente tem que partir para outros polos com qualidade ou diversificar culturas, e é isso que a gente vai passar para vocês. Não é um curso, não é uma palestra, é uma visita, fiquem super abertos para perguntar o que tiver, não tem pergunta boba, a ideia é a gente passar a experiência que a gente teve e está tendo aqui. Quando a gente fala em consumo hoje, o consumo de café especial no Brasil, a gente fala de um público extremamente jovem, primeiro ponto. É um público muito jovem que está consumindo café especial. Eu acho que as pessoas mais velhas, o consumidor, eles ainda têm aquela tradição, contexto de café, de prateleira dos mercados cafés convencionais. Não sei se a gente muda muito, quem já está muito acostumado, né? Mas aí vocês acham que esse novo consumidor, que basicamente é uma nova geração mais nova, falando inclusive de idade, é neles que talvez esteja essa valorização dos cafés especiais, inclusive a valorização no sentido financeiro, tipo, vou desembolsar uma grana a mais para... Sim, eu acredito. Com certeza. O nosso público, pelo menos, que consome café especial, com certeza. É um público mais jovem, meia idade para menos, e que está aberto também a novas experiências. E tem essa outra questão, quem entra no mundo dos cafés especiais não tem volta. Né? Não consegue voltar para um café tradicional. Cerveja, chocolate, azeite, vinho, é um caminho sem volta, né? É muito fácil a gente acostumar com uma coisa legal, né? O que a gente explica muito é a história por trás do café, quantas pessoas envolvem, a pessoa valorizar. E muita gente que veio aqui, muita gente falou, eu nunca mais vou falar que um café é caro. Muita gente veio. Porque no dia de colheita a gente bota o pessoal para carregar. Aí o pessoal, barista, normalmente a gente tinha muito barista, o pessoal entende muito, mas não entende aquele processo. Então é importante. Falou, cara, você está numa ponta. Às vezes o cara exige do produtor uma coisa que ele nem sabe, não tem ideia. Então é legal o cara entender. Não que o cara tem que entender, é legal entender. E aí, olhando para não só para esse público jovem, mas também para ele, porque muitas vezes é aquele perfil que é muito urbano, ainda tem aquele preconceito ou aquele desconhecimento. É nesse enredo que vocês começam a olhar para o agroturismo? Quando a gente começou a mexer com café, vinha sempre amigos, né? E a gente vinha o pessoal, a cidade não tem a menor noção de como sai um café. E a gente começava a descer aí assim e tal. E o pessoal mesmo falou, cara, vocês precisam me explicar isso, porque ninguém tem ideia, né? O pessoal da cidade, por exemplo, a ligação de São Paulo, ninguém tinha ideia. Eu falei, isso. Vocês não tinham ideia? Nem a gente. Não, nada. Nem café bebia. Não bebia. A Adriana tomava café, eu não bebia café. Eu não bebia café. Café pra mim tá sinônimo de, eu tô de ressaca, vou tomar um café. Café pra mim não é um remédio. O que deu a chave pra gente, quando a gente veio pra cá, a gente começou a procurar terreno, ficamos 6 meses rodando, na casa de muita gente. E todo lugar que a gente ia, era recebido, ia fazer, 5 terrenos num dia, os 5 você tinha que entrar, tomar um café e comer uma coisinha. E o café, o café é legal, mas não era aquele que mais aquele ritual, aquele carinho. Então tudo aquele carinho envolvia o café. Então foi começando a chamar a atenção dessa simpatia pelo café, pelo ritual. Porque tudo é a pessoa fazer aquele cafezinho na hora, preparando, a gente começou a gostar daquele... E daí que a gente falou, o café vai além daquilo. E a gente mostra tudo isso para vocês num fim de semana que a gente viveu aqui, que foi muito legal. Ao redor de Bueno Brandão também, porque a cidade ela é conhecida como a cidade das cachoeiras, mas vai para muito além disso. Inclusive, o Conselho de Turismo aqui de Bueno Brandão
tem se preocupado muito com o turismo rural, que é isso, né? É trazer essa experiência, essa vivência do café, mas, por exemplo, não só do café, né? Do doce de leite, do queijo. Então, se você vem para cá, você pode tomar um café da manhã, conhecer essa culinária direto dos produtores rurais, incentivar a agricultura familiar e, claro, né? Dar um mergulho nas cachoeiras, porque a cidade é lindíssima e está muito afim de receber os turistas. É uma vertente de turismo que começou lá atrás como visitação na cachoeira e hoje a gente evoluiu para o ecoturismo, para o turismo de tranquilidade, para o turismo de natureza, que na época era vou na cachoeira tomar uma cervejinha. E alguns anos atrás, há mais de 10, 12 anos atrás, a gente cortou. A gente não vende bebida alcoólica, a gente não permite o consumo de bebida alcoólica aqui dentro do parque. O parque é para ecoturismo. E esse desenvolvimento aconteceu assim, ao longo desses 25 anos, muito perrengue, muita coisa errada a gente foi aprendendo, até que a gente chegou num modelo adequado, que é esse modelo que a gente trabalha hoje. 2024 a gente recebeu 23 mil pessoas aqui na cachoeira. Uau. É muita gente. E você vai descer e vai ver que não tem nada degradado. Que é o mais importante. Que o que está degradado porque a natureza... Sim. Isso faz parte da natureza. Se a gente comparar pós-pandemia e hoje, por exemplo, ele deu 2.000% de crescimento. Porque as pessoas cada vez mais elas querem mato, natureza. É isso. Houve uma busca, né? Houve, eu acho que foi um caminho sem volta, né? Sem volta. Que é essa coisa do pra que eu vou fazer um turismo, sei lá, E quando deu urbano, de cidade fechada, se dá pra explorar coisas. As pessoas abriram um pouco a mente para isso. Elas buscam outras formas de estar mais em contato com a natureza, mais sintonizadas. E a necessidade né? disso, né? E a necessidade disso. Criamos o Parque Ecológico Cachoeira dos Félix, instituímos algumas regras, instituímos algumas ações de sustentabilidade, como vocês vão ver aqui durante o percurso. E a gente tem trazido nos últimos 2 anos, a questão do turismo de conhecimento, que é uma outra vertente que a gente está começando a trabalhar. O que o agente de turismo rural ele tem que mostrar? O que ele tem que desenvolver? Nós estamos numa área rural e é uma área turística. Então a gente precisa criar mecanismos para que o turismo aconteça de forma sustentável e segura, sem perder a característica de turismo rural. Um exemplo, eu não vou fazer uma passarela toda calçada aqui para você andar na trilha. Isso não é turismo rural. O turismo rural é você andar, mas você tem informação que é uma caminhada em trilha e que você vai ter o tamanho do percurso e as classificações, são classificações da BNT. Então você classifica o percurso e você cria oportunidades. Hoje a Secretaria de Turismo ela não dá nenhum passo sem antes consultar o Conselho. Toda a parte estratégica de turismo de Urbano Brandão é decidida pelos empresários, juntamente com a Secretaria de Turismo. A gente desenvolveu um projeto agora de rotas. E a questão de sinalização é uma questão complicada. Tem muita... vou botar uma plaquinha desse jeito, uma plaquinha daquele jeito. A gente falou, não vamos inventar roda, vai ser padronização Ministério do Turismo, padronização rodoviária. Daí a gente foi desenvolver um projeto de sinalização turística das rotas. Eu como empresário, eu como presidente do conselho, aprovado esse projeto pelo conselho, e mais um empresário lá da Cachoeira do Luiz, que é o Mauro, abraçamos a causa e vamos desenvolver. A gente colocou 15 placas, padrão Ministério do Turismo, na rota amarela, que a gente criou a rota amarela, que liga Urbano Brandão à cidade de Munhoz, que é a estrada municipal Luiz Lodi, sinalizando todos os atrativos. Agora a próxima rota é a nossa aqui, que é a Rota Verde. Vão ser mais de 60 placas, tudo pago pela iniciativa privada. A gente vende a visibilidade. Teu nome vai aparecer na placa. Não grande, porque a intenção não é
propaganda, Sim. a intenção é sinalização, mas vai aparecer que você está apoiando o projeto. E Você faz parte da a gente tem conseguido desenvolver. Que ótimo. Esse projeto, se fosse idealizado pela prefeitura, ele custaria mais de 60 mil reais. A gente gastou 15. E a prefeitura abraça. O prefeito, o poder executivo, eles abraçam isso e falam, cara, vocês têm todo o apoio nosso. O que puder ajudar. Então, conseguimos o material, a prefeitura instalou, tomou cuidado, fez tudo, idealizou. E a gente vai desenvolvendo com isso. Vamos fazer mais um pouquinho da trilha aqui? Essa foi a nossa primeira experiência aqui ao longo de 2 dias na cidade de Bueno Brandão. Então, muito obrigada para você que ficou aqui, que assistiu. Não esquece de curtir, de comentar, de ajudar o nosso engajamento, de compartilhar com as pessoas, porque a gente está falando não só de compartilhar o vídeo, mas de compartilhar o turismo rural, a experiência, a imersão na agricultura, no café, na agrofloresta, nas cachoeiras de Bueno Brandão. Eu espero que você tenha gostado, assim como a gente teve muito prazer em levar esse conteúdo para vocês. Lembrando que aqui a gente está no sul de Minas, então é uma região muito conhecida pelo café, pelo queijo, pela hospitalidade e por esse turismo rural. Então deixa mesmo seus comentários para a gente saber o que você gostou, e eu tenho certeza que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui nessa cidade tão acolhedora de Minas Gerais.